5 pães e 2 peixes. Todo mundo conhece essa história, essa passagem. 5 pães e 2 peixes. Eu vou repetir uma afirmação ou uma sugestão que eu compartilhei semana passada. Quando perguntarem a você o que você vem fazer aqui, o que você vai fazer lá nesse tal lugar que você vai? Diga assim, sugiro, diga assim: eu vou lá renovar a minha mente. Eu assisto para renovar a minha mente, porque é preciso renovar a mente, como disse o Renato agora há pouco. É necessário renovar a mente. A mente tem que estar sempre em constante renovação, porque senão a mídia te engole, o salário te engole, a mancha de petróleo te engole, as brigas políticas te engolem, a vida financeira te engole, às vezes a falta de harmonia em casa te engole. Então, se tua mente está renovada, você está protegido. O apóstolo Paulo falava assim: renove tua mente, tenha sempre levantado o escudo da fé, para que com esse escudo possam apagar os dardos inflamados do maligno. São dardos do maligno, através das artimanhas da nossa carne, da carne dos outros também, porque não é só a nossa, né? Então, tem dardos aí, dúvidas, situações. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse propósito hoje, como sempre, é formar Cristo no crente. Diga para quem está do teu lado aí: formar Cristo em você. E como é que forma Cristo no crente? Renovando a tua mente. O apóstolo Paulo dizia que ele sofria dores de parto novamente pela igreja, até que Cristo fosse formado na pessoa. Não quer dizer que porque a pessoa esteja aqui ou ali ouvindo há muito tempo, graças, meu amor, ela esteja... Gostou, né, Irã? É isso aí. Mas essa é minha, tá? Tô brincando, você sabe. Você me conhece bem. Não quer dizer que a pessoa esteja aqui durante muito tempo, que quer dizer que ela esteja totalmente submetida à palavra, que ela esteja com Cristo formado nela. O que mostra se Cristo está formado em você é quando se levanta um dardo inflamado na tua mente, se você o rebate com destreza, com habilidade, com conhecimento, porque tem abençoados que se afastam por qualquer coisa. Isso significa para mim que Cristo não está formado nessa mente ainda. Porque quando Cristo está formado no crente, o crente é valente, o crente tem convicções, o crente tem certeza, o crente não tem dúvida, a incredulidade não avança. A sua palavra é uma ordem angelical. Você não dá ordem aos anjos, quem deu ordem aos anjos foi o Senhor. Você conversa com eles educadamente e eles já têm ordem do Senhor para te atender. É diferente, só que para isso você não pode ter dúvida no teu coração. O primeiro verso de hoje está em Marcos, capítulo 11, verso 23. Se você tiver Bíblia, consulte aí. Que diz assim, aquele que pedir ou disser algo sem duvidar em seu coração, em sua mente, será atendido. Isso Jesus falou, isso a gente sabe. Eu vou ser atendido se eu disser algo sem duvidar. Mas às vezes a gente comete uns erros. Em vez da gente falar com a situação, a gente fala com Deus. E tem coisa que você não tem que falar com Deus. Você tem que falar com a situação. Jesus falou assim: fale com a montanha, não fale comigo. Então, quando você tiver uma situação financeira, fale com ela. Não fale assim: Senhor, me ajuda aqui nessa situação financeira, porque Ele já te ajudou.
Fale com a situação financeira o tamanho do Senhor a quem você serve e segue e crê. Não fale ao Senhor do tamanho do teu problema financeiro, porque isso aí ele já sabe. É o contrário. Mas o sistema estabelecido nos mal educou. E muitas vezes, em vez de falarmos com a situação, no matrimônio, no trabalho, na família, com os filhos. Quantos aqui não passam dificuldades com os filhos? Todo mundo que tem filho. E eu queria dizer para você que isso é a coisa mais normal do mundo, é ter dificuldade em casa, com os parentes, com os vizinhos, com os filhos, no trabalho. Isso é a coisa mais normal do mundo. Eu seria um mentiroso se eu dissesse para você entrar aqui que a partir de agora você não vai ter mais situação difícil, isso é mentira. A vantagem é que aqui você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a vencer essas situações, ou melhor, a mostrar para você que você já é mais que vencedor sobre qualquer uma delas. Se você pega o capítulo 8 de Romanos e lê todo o contexto, você vai ver que antes do verso 37, o apóstolo Paulo vem listando uma porção de coisas difíceis. Nem a morte, nem a vida, nem isso, nem aquilo outro, nem tal coisa, nem aquela coisa, nem aquilo ali, nem lá. Nada poderá. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quantos recebem que são mais que vencedores? Agora, por que as dúvidas existem, então? Porque eu não vou perguntar aqui para não envergonhar ninguém. Quantos aqui têm dúvidas? Eu não vou perguntar isso, porque eu sei que elas vêm, né? Eu queria te dizer que as dúvidas nascem a partir da incredulidade. Por mais crente que você seja, e você está vestido por um corpo de carne. E esse corpo, ele mostra para você o diabo. Por isso é que nós brincamos falando verdade. Você é Deus em espírito, e em carne você é diabo, opositor, Satanás, que é adversário, né? Inimigo. A tua carne é inimiga. Então, a incredulidade, ela é acionada na nossa mente através das coisas aparentes. Nós somos acostumados a julgar as coisas pela aparência. Sim ou não? O comportamento de alguém, você já fica logo desconfiado. Às vezes você está chegando num lugar, vem um rapaz novo, assim, né, com uma certa aparência, e você já começa a esconder o celular, esconder a carteira, esconder tudo, e de repente o cara é mó gente boa. E de repente chega um cara bem arrumadinho, legal e tal, e pega uma pistola e põe na tua cara. Isso acontece. Isso acontece. Então, tem um versículo, que é Efésios capítulo 1, verso 3, que essa é a síntese, que eu vou ler aqui. Afirma, diz, está escrito, que Deus já me abençoou e te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é verdade? Efésios, capítulo 1, verso 3. Mas eu vou ler aqui o 1 e o 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Viu? Paulo era apóstolo pela vontade de Deus. Ele não estava ali porque queria, né? A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, tempo passado, ou seja, já realizou, já aconteceu, Ele já fez, já deu, já te permitiu, já abriu acesso, já te abençoou, com todas as bênçãos espirituais aqui, que são os lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Em Cristo Jesus. Ele te abençoou com todas as bênçãos. Então, nós entendemos que já estamos preparados com todo o poder.
Eu já tenho esse poder. Você já tem esse poder. Você é um ser extremamente poderoso. E quem te deu essa autoridade foi o próprio Senhor em Cristo Jesus. Ele te deu um poder. Ele te deu acesso a isso. Quando você vem para um lugar assim, uma das primeiras coisas que você precisa aqui nas nossas instalações é uma forma de poder chamada light, energia elétrica. Você vai lá em Efésios capítulo 1, verso 3, aí o caminhão da light vem aqui, liga os fios, e a partir de então, toda a corrente aqui está energizada com o poder da energia elétrica, sim ou não? Mas se você não fizer assim, ó, o ventilador não roda. Desculpa, Luiz, se você não fizer assim, ó, assim, né? A luz não acende. Mas espera aí, o poder já foi dado, foi. E está onde? Está aí, usa. Mas o que eu tenho que fazer para usar? Primeira coisa, você tem que saber que ele está aqui, para quando você for apertar esse botão, você nem olhar para a pá da hélice do ventilador. Você vai de costa até, você liga e tem a convicção que a luz vai acender, que o ventilador vai girar, que o ar-condicionado vai girar, que a televisão vai funcionar. Não é assim, abençoado? Você compra um aparelho de televisão novo, põe na sua casa. Aí a sua casa já tem energia, já tem a televisão, já. O que falta? Ligar os cabos. Porque se não ligar os cabos, você vai ficar com a televisão lá e ó, não vai ver nada. Mas a energia está ali, a televisão está ali, os cabos estão ali. O que falta? Falta algo que ele requer de qualquer um de seus filhos. Por que esse poder que nós cremos ter recebido parece às vezes não funcionar? Quem se moveu do lugar? Será que Deus recuou? Bom, só tem dois caminhos, Deus e você. Se não é Deus, tem alguma coisa aí que eu tenho que parar para pensar. E é essa a proposta da ministração de hoje. Você recebe? Porque você não se arrumou e saiu da tua casa para vir para cá, ouviu uma palavra que não te edifica, que fica te prometendo algo que ninguém sabe quando é, nem sei onde. É aqui e agora. Porque foi para isso que o nosso Deus nos deu. Então, primeira conclusão, primeira evidência, primeira convicção nessa ministração que você deve ter aí no teu coração anotado. Aquilo que está escrito por Cristo, por Deus, é real, é eterno e não passará. Se está escrito que ele fez algo por você, ponto. Fez ou não fez? Fez. Fez. Ele fez. E é isso que ele ensinou, né? Agora, aquilo que é aparente, isso sim, é irreal e passageiro. O apóstolo Paulo fala em Hebreus que o visível, olha para cá, o visível veio a partir do invisível. A primeira coisa que Deus falou foi: haja luz. E houve luz, depois criou isso, criou aquilo, criou aquilo, criou aquilo. E criou toda a terra, e isso aqui veio de lá da terra, a parede, a areia, o cimento, o ferro que está aí dentro dessas pilastras. Se você não mexer, não pintar, não limpar nem nada, um dia isso cai e volta para o lugar de onde saiu. É uma lei do universo também, chamada entropia. Bom, esse é outro assunto. É a lei de que tudo volta ao seu estado original. Então, o aparente, apesar de ser passageiro, ele é o que mais te afeta. Por quê? Porque, como dissemos outro dia, você tem 5 sentidos que são portas abertas para a tua mente.
E você olha e vê, você ouve os comentários, e isso vai criando um espírito em você, com E minúsculo, né? E isso começa a trabalhar na tua vida com muito mais intensidade do que você pensa. E isso faz você formar uma opinião, e daí a consequência vem, porque você está preso àquilo que você fala. Então, quando você se depara diante de uma situação delicada no teu trabalho, na tua vida, na tua família, seja onde for, imediatamente a tua mente traz a recordação, traz à tona alguma dificuldade, alguma situação difícil que você tenha vivido no teu passado. Porque assim é a carne. Dificilmente vai lembrar que você foi feliz ali, naquilo, naquela outra situação, naquele outro momento. Dificilmente. A tua carne vai te pensar recordações de coisas ruins. E aí você sente medo. E quando você sente medo, você não ousa. E quando você não ousa, você já está deixando a incredulidade se estabelecer na tua mente. E aí Marcos 11, 23 não vai funcionar. Por quê? Porque quando você fala, você está falando sem convicção, sem convicção no teu coração, está falando com dúvida. Será? Ah, Senhor, eu estou confessando, mas será? Quantos de nós já fizemos e passamos por isso? Senhor, eu estou confessando, mas, puxa, eu vejo isso tão difícil, do jeito que está aí as coisas, do jeito que estão as coisas aí. Eu vejo isso tão difícil. Aliás, semana passada eu aprendi que palavra correta não é ruim, é ruim, ruim, ruim. Nunca mais vou esquecer a pronúncia, né? É ruim. Então, abençoados meus amados irmãos e irmãs, motivo da minha vida nessa ministração. Sabia que vocês são o motivo da minha vida nessas ministrações? Porque eu quero ver aqui pessoas felizes, prosperadas, curadas, abençoadas, aí reinando em vida, sem medo da vida, tendo todas as coisas nessa terra, tendo o melhor dessa terra, como os grandes de Deus tiveram no passado. O mesmo direito temos nós. Você recebe saúde plena, um bom trabalho, que você não se esforce tanto e ganhe bem, para que você possa desfrutar com teu filho, com tua esposa, ou quem quer que seja aí, que você queira desfrutar, que resolva a tua situação financeira, que resolva a tua situação matrimonial, que resolva essas coisas todas. Abençoado, é para isso que a gente está aqui. E a graça de Deus, o apóstolo maior, dizia assim: a graça é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Não existe ferramenta mais poderosa nessa terra para tratar com a tua vida que não a graça de Deus. Porque a palavra penetra até o íntimo. Eu não conheço você, mas eu sei que o que eu estou falando para você, parece que em algum momento eu vi o que você passou, eu estava lá quando você vivia, não parece? Parece, sabe por quê? Porque a palavra que pregamos é viva e eficaz. Por isso é que parece. Eu não estou falando aqui de situações que você não passou. Aliás, eu te felicito por sempre retornar. Então essas coisas se repetem, sem se dar conta você fica preso, como o elefantinho da história. Então hoje eu quero compartilhar contigo umas verdades sobre a nossa vida diária, conversando contigo sobre um dos milagres mais famosos que Jesus fez nessa terra. Eu queria que você anotasse aí, João capítulo 6, eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 15, e eu queria que nesse momento, você entrasse numa cápsula do tempo e fizesse comigo uma viagem para aquele momento, para aquela situação. Queria que você começasse a imaginar aquele lugar aonde aconteceu aquilo, como se você fosse ali uma terceira pessoa assistindo aquilo que está se desenrolando naquele momento ali. Porque daqui nós temos muito que aprender para poder exercitar no ministério da nossa vida. Cada marido, cada esposa, sabe? Cada namorado,
noivo, sei, né? Cada funcionário, cada colaborador aqui em RCC, cada um que está pelas câmeras. Aqui nós temos muitos exemplos para usar hoje, exemplos práticos. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe, que era um companheiro dele: Filipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente comer? Jesus perguntou a Filipe. Mas dizia isso para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Filipe respondeu assim: 200 dinheiros de pão não serão suficientes, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, que era irmão de Pedro, de Simão Pedro, disse-lhe: ô mestre, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que será isso para tanta necessidade, tanta gente? E Jesus disse: manda os homens sentarem. E havia muita relva naquele lugar. Imagine isso aí, nesse momento. Todo mundo sentou. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Sabe o que são 5.000 pessoas? Será que um dia a gente vai pregar a graça para 5.000 pessoas? A gente já pregou para quase isso, né? 3.000, por aí, 3.000 e pouquinho nas convenções anteriores, né? Vamos chegar lá. É assim que a gente traz. Aí Jesus pegou os pães, deu graças e repartiu pelos discípulos, e os discípulos repartiram pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: agora recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram então, encheram com isso 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram daqueles todos, né, que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus acabou de fazer, diziam assim: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que eles estavam afim era de pegá-lo, viriam arrebatá-lo, né, para o fazerem rei, olha isso, tornou a retirar-se ele sozinho para o monte. Ou seja, em vários momentos Jesus fugia. Por quê? Porque ele não queria essa idolatria. Porque em outros momentos ele curou alguém e diz assim: vai e não conta para ninguém, tá? Pronto. Você já conversou uma intimidade com um vizinho? Com um amigo? E falou para ele assim: ó, vou te contar um segredo. Não conta para ninguém não, tá? Acabou de dar a chave para ele contar para todos os grupos de WhatsApp que ele tem. Porque ele se desperta a carne para fazer o contrário. Foi o que Deus fez com Adão. Adão, você pode comer tudo aí, só não toque ali, tá bom? Se certificou de que Adão disse: tá bom, pronto, vai tocar. Por quê? Porque a proibição aguça, né? É assim. Então, voltando aqui aos pães e os peixes, se você olha com atenção, analisando isso aqui,
Primeiro diz que ele estava num lugar e atravessou o lago, que era tão grande que era chamado de mar, né? E foi para outro povoado. Só que ele não chegou aí sozinho, porque a multidão que o seguia, se você prestou atenção, por que a multidão seguia Jesus? Porque colaborava com ele. Porque toda aquela multidão colaborava com ele? Não. Porque acreditava que ele era quem era? Também não. Por que aquela multidão seguia ele? Vou ler para você de novo. Ó. Grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Você quer encher uma igreja rapidinho? Faz uma campanha de milagres, põe uma faixa ali na porta ali. Hoje, a tal hora, venha que nós vamos ter uma reunião de expulsar demônio. Isso aqui não vai caber de gente. Porque as pessoas estão enfermas em suas mentes. Eu passei num lugar uma vez e vi uma faixa assim: esta semana promoção, dízimo 7%. É sério. Então, aqui diz que isso é o comum, né? A multidão seguia porque via os milagres. Aí Jesus foi para aquele lugar, e então quando ele viu que muita gente estava com ele, ele falou assim: vou sacar a medida espiritual desse meu companheiro, colaborador aqui, para ver se ele está apto a me representar. E não foi isso que Jesus fez? Ou você acha que quando ele perguntou para Filipe, como é que a gente vai, onde é que a gente vai comprar aqui numa padaria? Que não tinha nem padaria lá. Onde é que a gente vai achar aqui uma padaria para comprar pão para tanta gente, hein? Você acha que Jesus não sabia já o que ia acontecer? Claro! Você acha que Deus, quando proibiu Adão, ele não sabia que Adão ia para onde ia? Claro! Porque dentro dos 3 atributos está a onisciência de Deus, sabe tudo, né? Onipresença e onipotência. A onisciência. Ele já sabia o que iria acontecer. E já sabia o que Filipe iria exprimir. Ele iria dizer: mestre, nem com tanto dinheiro vai dar para alimentar esse povo todo, é muita gente. E a Bíblia diz aí bem clara que ele estava experimentando Filipe. Dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aí veio um dos seus discípulos, um dos colaboradores. Você sabe que os colaboradores contam tudo, né? Aí deve ter visto lá, prestou atenção, que tinha um garoto que tinha trazido lancheira. Tinha trazido lancheira. Lancheira? É, porque aquele garoto tinha 5 pães e 2 peixes na mochila. E certamente aquilo ali, quem preparou para ele foi a mãe. Meu filho, você vai para onde? Eu vou ouvir uma ministração aí de um palestrante aí, mas... E quanto tempo vai demorar? Mãe, não sei. Dizem que ele fala por horas e por horas e por horas. Então vem cá, meu filho, vou preparar uma mochila para você. E colocou 5 pães e 2 peixes. Parece que era o único que tinha ido para um lugar desse preparado. Aí o que Jesus falou para esse... Traz isso aí. E mandou sentar os homens. Agora, note uma coisa. Você não acha que Jesus... O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim, em Jesus Cristo: nele habita toda plenitude da... O que você entende por isso? Você entende que quando estava Jesus de Nazaré ali estava quem? O próprio, toda a plenitude. O verbo se fez, o trono ficou e ele habitou, Deus na terra, toda a plenitude. Será que ele não podia fazer assim: anjo, você que confundiu lá o rei no passado com mentira, autorizado por mim, Deus falando para o anjo, né? Assa aí um monte de pão e tal, e traz para esse povo todo aí comer. Pronto, acabou. Ele precisaria
dos 5 pães e dos 2 peixes? E por que ele pediu? Porque 0 vezes 0 é? Quanto é 0 vezes 0? 0. Mas 5 pães e 2 peixes daria para aquele povo todo? Porque não tinha 5.000 pessoas. Não, a Bíblia fala 5.000. 5.000 homens. Mas ali não era um congresso masculino das escolas bíblicas dominicais daquela época. Que os homens sentavam do lado e as mulheres do outro. Eu já fui igreja assim, sabia? É estranho, é mó estranhão mesmo, porque os homens estão aqui, as mulheres lá, e ficam um olhando para o outro assim, piscando o olho, mas é outro assunto. Naquela época, a quantidade de pessoas era contada por homens em condições de luta. Não era contado, apesar de estarem presentes, crianças, mulheres e pessoas idosas. Então, se você está pensando aí bem, tinha homens, certamente, crianças, porque tinha um que tinha pão e peixe, tinha mulheres e tinha pessoas idosas. Tinha 4 categorias. Se uma das categorias, os homens, eram 5.000, basta você fazer uma proporção aí na tua mente que você chega aí perto de quê? De 20.000 pessoas. Se tivesse 1 por 1. 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Quando o Filipe viu isso, falou assim, olha, o André, né, o irmão do Pedro, ele disse assim, cadê? Um rapaz tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada para tanta gente. Você recebe esse ensino para a tua vida? Pastor, não estou entendendo. Está sim, abençoado. O que eu estou querendo dizer é que você olha às vezes para a tua condição hoje e diz assim, eu não tenho nada digno de oferecer de maneira que resolva tanta coisa que eu preciso na minha vida. Essa é a visão carnal aparente do André, irmão do Simão Pedro. E eu confesso que aqui não tem ninguém com essa visão carnal. Não despreze o que você tem. Quando eu ganhar na loteria, eu vou semear aqui uma semente grande. Não. Assim você não vai ganhar. Você tem que começar com aquilo que você tem. 5 pães e 2 peixes. Porque se você não começar assim, com aquilo que você tem, não sou eu que estou dizendo que você não vai chegar. É o mestre que fala. Seja fiel naquilo que te parece pouco hoje. E certamente, os anjos não vão ter dificuldade de te levar e te elevar, te colocar sobre a abundância. Sabe por quê? O menino só tinha 5 pães e 2 peixes. E quando pediram a ele, ele deu. Ele não pensou que estava com fome, não pensou que a mãe ia brigar, não pensou nada disso. Ele deu. E se você olha o final da história, quantos cestos eles colheram com aquilo que sobrou? E quem você pensa que levou isso para casa? Aquele que plantou, né, abençoado? Vamos fazer outra viagem? Quando Jesus chegou no enterro do Lázaro, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Arrisque-se. Tirai a pedra. Por que Jesus não gritou e o Lázaro lá saiu? Porque ele estava morto mesmo? Com pedra ou sem pedra? Verdade? Mas o que ele disse? Tirai a pedra. Se eles não tirassem a pedra, o que Jesus ia fazer? Olha para cá. Vou ali de novo. Ó. Pronto. Estou no calor e no escuro. Mas Jesus está comigo ou não? Tá. Mas eu quero me refrescar e quero claridade. Sim ou não? Sim. Jesus, Senhor! Poxa, essa luz, esse ventilador.
durante muito tempo, nos ensinaram, ora ao Senhor e diz ao Senhor tua necessidade. Claro, mas aquilo que Ele já te deu, atua, porque Ele já te deu. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha, já está energizado aí, liga o ventilador, vai lá e acende a luz, porque assim você vai estar cumprindo aquilo que você tem que fazer. Tira a pedra. Nunca pensa que a tua semente é pequena, teu tempo é pequeno. Não pense isso. Você é importante aqui. Sem você aqui, isso aqui não é a mesma coisa. Sem aquele menino com os 5 pães e 2 peixes, não teria acontecido isso aqui. Amém? Se o Reginaldo não tivesse largado o enterro do enteado dele para lá e tivesse vindo para cá sexta e sábado para limpar isso aqui, você não imagina como é que isso aqui estava. Semeia, abençoado. Semeia tempo, dom, dinheiro, o que você tiver. Não despreze o que você tem. O que você tem é muito para Deus. O que você tem é suficiente para Ele multiplicar. O que falta é só... Porque por aí anda um evangelho da graça customizado, de acordo com aquilo que algumas pessoas acham. Não, isso eu não acho que é assim, não. Mas e o diabo? Não, o diabo está destruído. Mas e congregar? Não, eu acho que não precisa, porque agora nós temos internet e tal. Isso não é assim. Isso não funciona assim. Se você quiser se afundar, experimente. Desculpa. Eu sei que você não vai fazer isso, mas o que eu estou querendo é comparar o que nós estamos falando com essa verdade aqui. Tem mais. Quantos estão aprendendo aqui junto comigo? Sabe o que é que diz o verso 11? Olha o que que Jesus falou. Jesus, então, tomou os pães, pegou os pães. Olha aqui. Quantos pães tinham? Quantas pessoas tinham? Mais de 5.000. Quantos pães tinham? 5. O verso 11 está antes da comilança? Sim. E o que que ele fez? Antes de ver os 20.000 pães e os 20.000 peixes, ele pegou e agradeceu como se ali já estivesse. Talvez você esteja vivendo, porque isso foi o que Deus me mostrou. Uma mensagem, às vezes tem 6 folhas dessa, hoje só tem 2. Eu falei, caramba. E é como se Deus estivesse falando assim comigo. Essa palavra vai ativar naqueles que ouvirem a solução para suas dificuldades que estão vivendo até hoje e que ainda não saíram dela, porque falta ir lá no botãozinho e dar um clique. Eu recebo, eu não vou perguntar quem aqui está vivendo dificuldade. Não vou perguntar isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta para você mesmo ou mesma responder. Você já se deparou com a situação que você está vivendo hoje? Olhou bem para ela? Seja uma fatura, seja um divórcio, seja um filho, seja uma enfermidade. Olhou bem para esse diagnóstico e agradeceu porque você está curado? Curada? Já agradeceu porque está prosperado e prosperada? Porque essa situação já não existe mais, embora os teus olhos estejam vendo que só tem 5 pães e 2 peixes. Como é que isso vai dar para resolver tanta coisa? Mas você, imitando lá, você já olhou para isso aí e disse assim: Senhor, muito agradecido, porque eu tenho armas para combater esse diagnóstico. E eu te agradeço, porque eu estou curado. Eu te agradeço pela cura que o Senhor já me deu. Quantos já fizeram isso?
olhou uma situação financeira complicada e diz assim: eu não vou semear não, porque eu só tenho 5 pães e 2 peixes, se eu der isso aí eu estou perdido. Nós estamos tratando com a prosperidade da igreja. Então o que a gente aprende aqui? Dar graças antes de ver. Por que você agradecer e colocar no Facebook depois que você está com aquilo ali resolvido? Qual é a graça disso? Nenhuma. Aí fora dizem que tirar onda com dinheiro é mole. Quantos já ouviram isso, né? Está comparando lá com dinheiro. Aqui eu não estou falando só disso, estou falando de tudo. Depois, aí qualquer um, né, abençoado? A tua diferença é que você agradece agora. Quando todo mundo está olhando, pode não falar, aquele familiar pode olhar para você e questionar você e dizer assim: não é nada disso. A vida dele, a vida dela está passando por uma enfermidade tremenda, não é nada disso aí. Está disfarçando. Está disfarçando não, abençoado. É a fé. Está combatendo a incredulidade. Não está deixando a incredulidade tomar a sua mente. Sabe o que vai acontecer? Essa enfermidade vai ser afugentada. Porque a palavra do Senhor diz, sabe o quê? Que o bom ânimo do homem afugenta a enfermidade. Você quer criar um escudo contra as enfermidades e contra as doenças? Tenha bom ânimo. Diga para quem está do teu lado aí: tenha bom ânimo. Aliás, Jesus falou isso, né? Tereis aflições, sim, claro, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O bom ânimo é fundamental, mas para você ter bom ânimo, você tem que estar com a tua mente bem limpinha. Nosso apóstolo dizia: faz uma faxina nessa cozinha aí, que a mente é a cozinha do teu ser. Não é verdade, abençoado? E outra coisa que ele diz aqui: depois que acabou, ele mandou recolher tudo e juntou 12 cestos, né? 12 cestos com o restante. Ou seja, não desperdice. Não deixe... Se eu estivesse no sistema religioso, eu ia falar assim: não deixe tua bênção tirada, irmão. Não deixe tua bênção jogada, irmão. Mas traduzindo para o português da graça, é assim: não desperdice a manifestação da tua bênção com aquele ou aquela que não semeia para isso. Porque senão o anjo vai te cortar também. Dura esse discurso. Porque às vezes você vê alguém em dificuldade e se compadece muito. E não é mal se compadecer e colaborar e tal. Você só não pode querer apagar o fogo que Deus está acendendo na vida de alguém. Porque se você se meter de bombeiro na vida do outro, que Deus está dando um tratamento de polimento. Você sabe que o ouro, para ser mais puro, ele tem que passar por mais fogo. Quando você for comprar uma aliança para se casar, falando para os noivos aí que... Se você for comprar um ouro 16, esse ouro passou por pouco fogo. O ouro 18 é um pouco mais de fogo. O ouro 24 é um pouco melhor porque é mais puro, porque ele passou por mais fogo e as impurezas saíram mais. Então é um ouro mais valioso. Então o ouro, para ser purificado, ele tem que passar pelo fogo. Assim é a nossa vida. Mas às vezes nós olhamos para quem está do lado e queremos apagar e abraçar o mundo. Sabe como é que é? Você conhece alguém assim? Que quer abraçar o mundo? E pega aquilo que o anjo manifestou na tua vida, porque você semeia. Quem é que tem que colher? Você. E você, por misericórdia, porque você é um Deus, verdade? Você quer apagar aquele fogo com pena. E aí Deus fala assim: está me atrapalhando. Por quê? Porque eu estou tratando com essa vida aí, ele tem que aprender, ela tem que aprender, e tem que passar pelo fogo, porque afinal de contas eles também são ouro, pedras preciosas, prata, tudo tem que passar pelo fogo. E você vai lá e quer apagar o fogo do filho. Os pais e as mães, né, têm muita pena do filho, quer ajudar o filho, não quer que o filho passe sofrimento na rua, na vida, e aí fica querendo... Quantos anos tem um menino? Tem 30.
Aí Deus fala assim: o anjo da minha direita, ele está me atrapalhando, ela está me atrapalhando. Vai lá e seca a sementeira dele ou dela por um tempo, porque eu tenho que queimar aquela pedra preciosa ali, até ela dar o brilho necessário que eu quero. E aí, é por isso que muitas vezes você não entende. Pô, minha fonte secou, o que está acontecendo? Claro, você está se metendo na vida daquele que não semeia. O que diz Gálatas capítulo 6? Tudo que o homem plantar, é justo o teu vizinho plantar uma mangueira e você subir no muro e roubar as mangas do teu vizinho? Você quer comer manga? Planta uma mangueira. Mas quem tem que colher daquela árvore é quem plantou. Então, se você começar a ensinar essas coisas dentro da tua casa, vai haver uma transformação na tua vida. Então, terminando, Filipenses 4:6. Quantos creem na palavra que está sendo ministrada hoje, até aqui? Abençoado. Vamos lembrar de novo o começo da ministração. Efésios capítulo 1, verso 3. Ele já te deu quantas coisas? Todas. Não esteja inquieto, inquieta por nada. Por quê? Porque isso atrapalha. Atrapalha Deus? Não, atrapalha você. Preste atenção no que nós estamos falando aqui. Não estejais inquietos por nada. Antes, vossas necessidades, vossos anseios, vossos desejos, seja ele qual for, olha, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas. Com o quê? O que você acha que é ação de graças? Atitude. Ação é atitude. Ação não é ficar assim. Assim é letargia. Ação é atitude de agradecimento. Quando Abraão destruiu os reis e libertou Ló e a sua família, Melquisedeque não pediu a Abraão o dízimo de tudo. Ele se aproximou de Melquisedeque com ações de graças e entregou. Se você olhar, continuar olhando, Filipenses 4:7, o que diz, sabe o que diz? Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossa mente, vossos pensamentos. A paz de Deus que excede todo entendimento. Pastor, explica como é que é essa paz. Não posso explicar, porque você acabou de ler que ela excede qualquer explicação. Mas é uma paz que você acorda de madrugada, a tua carne está te agulhando, porque o filho não chegou ainda, porque o problema com a esposa, com o marido, com o trabalho, com a escola, com aquilo que você quer para a tua vida amanhã e tal. Aí, de madrugada, você põe na rádio, ou lembra desse tema, ou ouve esse tema, ou põe um DVD, ou põe um CD, ou pensa nele, e imediatamente, peraí. Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Calma aí, Senhor. Muito agradecido. O Senhor sabe que eu preciso dormir. O que você está precisando? Não fique inquieto, não. Senhor, eu preciso dormir. Porque meu cérebro tem que fazer aquela faxina que o pastor falou lá. E para eu acordar bem, eu preciso dormir. Então eu não tenho que ter medo da situação que eu estou vivendo, que vou encarar essa semana. Por quê? Porque eu já tenho tudo, eu tenho anjo que me serve, o Senhor já me abençoou, eu sou mais que vencedor, e eu tenho semeado meus 5 pães e 2 peixes, porque eu creio no milagre da multiplicação da sementeira. Aí, abençoado, a
paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a invadir você e você pega no sono de novo. Se você não fez essa experiência, faça essa noite e você vai ver como é que funciona. Porque é para isso que essa palavra existe. Para isso que essa palavra está sendo ministrada aqui, aonde nós estamos. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.